Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de aniversário da Tron. Hoje, um dia muito especial, recebendo a nossa sócia, fundadora, Carla Beloubi, para falar um pouquinho para a gente dessa trajetória, de histórias marcantes, né? São 33 anos dos quais você pôde participar ativamente, então que hoje a gente quer ouvir um pouco das suas histórias, você falando para a gente. Na realidade, desde antes dos 33, né? É verdade, que Exatamente, 33 né? é pouco. 33 é porque nós estamos falando do dia que começou. Que começou Mas antes de começar, tem todos os pensamentos, as trocas de ideias, né? De planos, né? Sim, tem muita coisa bacana aí. E hoje talvez valha a pena isso. Quer dizer, talvez a gente não se preocupe muito com o roteiro, mas com idas e vindas, porque você tem as histórias. O Rei ele sempre ajuda muito, que ele sabe muito dos detalhes, então que a gente pudesse hoje ouvir um pouco desse lado seu, além do lado de fundador, o lado feminino da história, né? A outra parte para poder ajudar. Então a gente queria começar falando um pouquinho como é que era lá no começo, através da sua ótica, da sua visão, como é que foi esse início da Tron. Quais eram as expectativas daquela menina, daquela moça, daquela jovem, né? Como é que foi esse começo? Como é que as histórias foram se entrelaçando? Como é que elas foram passando? Conta aí um pouquinho pra gente desse início que está ali que está um pouquinho distante. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Igual você falou, é um pouquinho de tempo que nós estamos, né, juntos. Não são só os 33 anos de Tron, né? Nós começamos a imaginar isso bem antes, né? Praticamente eu tinha 15 anos quando nós começamos a planejar a vida, né? Então, tem um pouquinho, já faz um bocado de tempo, né? Mas vamos lá. Então, conte-nos um pouco das histórias na sua ótica, na sua visão aí. Eu comecei, assim, muito cedo a trabalhar, né? Que minha mãe e meus pais, eles... eu sempre quis mais do que minha mãe podia me dar. Então, assim, que ela falava que tinha que dar, como eu tenho mais irmãs, né? Então, eu comecei muito cedo, porque minha mãe falou para mim que se eu quisesse, eu tinha que trabalhar para ter o que eu queria. Certo. Então, que a única coisa que eu não podia deixar de fazer era estudar. Então, eu estudei, eu continuei, eu trabalhei desde os 15 anos, eu tinha meu salário para mim, para gastar comigo. Eu não tinha que pagar, né, escola, casa, nada, né, que isso minha mãe me dava, meus pais. São aquelas vontades de uma moça, né, que às vezes ela quer ter a roupa, passear, fazer aqueles gastos dela. Tipo assim, a mãe, para isso eu não tenho como fazer para todas as 4. Quem quiser o extra, né, o básico, o essencial, eu garanto. Ela garantia, mas o extra vocês vão em busca. E aí a Carla eu quis trabalhar. Buscar, e eu fui trabalhar, né? Então, eu trabalho desde muito nova. Foi, assim, uma etapa legal, eu aprendi muito. Então, tudo na minha vida foi muito cedo, né? Comecei a namorar cedo, comecei a ter relacionamento cedo. E nisso, assim, nós casamos, eu e o Reilly, né? Tivemos os nossos planos. Nós trabalhávamos, os dois trabalhávamos nas empresas dos meus pais, né? Mas o Reilly também queria crescer, queria fazer outra coisa, queria empreender. E nisso nós fomos juntos, só que não podia sair os dois. Ele tinha que sair, eu tinha que continuar, porque todo início de uma empresa é sem grana mesmo, né? Sem dinheiro, sem recursos financeiros, todo mundo ralando desde o início. Então, eu ficava, né? Essa era uma realidade mesmo, porque o que a Carla disse é assim, os dois trabalham recém-casados, né? Quase um ano ali, né? De casado. Isso. E aí você precisa se manter, né? E aí, se os dois resolvem empreender sem a garantia de recursos, como é que você vai colocar a comida dentro de casa? Dentro de casa. Né? Então, a Carla, ela fica nas empresas da família, né?
fazendo a parte da parte das finanças. O financeiro, administrativo. E eu fui empreender, né? Então, enquanto um garantia o básico necessário para casa, o outro ia tentar algo maior. É mais ou menos isso. E aí ele, né, ele viajava muito, ele tinha que sair até mesmo para poder crescer a empresa, né? Então, como não tinha, começou, né? Inclusive o Helder também estava conosco na empresa, né, dos meus pais. E o Helder, a gente via que ele tinha muita sabedoria, ele tinha que avançar mais, porque era uma pessoa que sabia muito. E o Aston, por ser o amigo, né, ter a amizade, os dois, e eles convidaram o Reilly. Já existia o nome Tron, né, o Aston tinha a empresa, só que era Tron Engenharia. Certo. E os três foram. E eu continuei bancando, assim, né? Fui para poder ajudar nesse início. Eu continuei nas empresas até a Tron poder, né, deslanchar, porque o Helder não tinha esse mesmo recurso. Então, o dinheiro que entrava na empresa, na Tron, era para o Helder, para ele poder se sustentar, e ainda com 2 filhas, né? O Helder isso eu não me lembro desse detalhe. Ele já era casado com as 2 filhas. Não, ele era casado e a Thaís tinha nascido. Só a Thaís. Só a Thaís? A Laís não. A Thaís ela tinha nascido, né? E aí o Helder... Então, nós tínhamos a necessidade, como qualquer empresa, de recursos para manter. Você tem aluguel, você tem condomínio, água, luz, telefone, uma série de despesas, funcionários, aquele custo de uma empresa. O básico. Então, o pacto, na época, com o Helder, era que ele teria recursos da empresa. Eu, naquele momento, não teria, porque tinha essa necessidade. E nós não tínhamos, naquela época, Gelson, não se falava em assim, um investidor. Não tinha. Não existia. Não existia. Você ia desbravando com o seu recurso, com o seu suor e com a sua capacidade, sem necessidade de nutricionista, fazer as dietas. E de viajar com o seu próprio carro, né? De sair, de bater de porta em porta, né? Então, assim, esse início da Tron é muito legal. Eles saíam de porta em porta. O Helder ficava lá, né? Fazendo as coisas, programando. E o Reilly saía de porta em porta, porque não tinha recurso de ter outra pessoa. Então, por enquanto não, né? Por enquanto, né? Então foi assim, foi um começo muito legal, muito bom mesmo. É aprendizado. E nessa época que você então ficou ali fazendo, ainda trabalhando na empresa, e o Reilly foi, tinha as reuniões de trabalho em casa. Como é que eram isso? Como é que era esse comecinho então, lá mesmo assim, ocasião, essa história lá no começo? Nós tínhamos um pacto, um combinado. Porque é o seguinte, como eu fazia parte das empresas da família, né, e eu tinha um papel assim, de relevância, de decisão, né, porque digamos que eu estava dando ritmo para aquelas empresas. Certo. Né? Então eu absorvo a experiência, a vivência riquíssima dos pais da Carla. Foi meu aprendizado, né? Em termos de mercado. Né? Porque uma coisa é você ter a educação dos pais. Né? E eles, no caso, eles me levam essa educação empresarial. Né? A experiência deles. Né? A forma que eram diferentes. Então, nossa, totalmente. Era diferente. O pai tinha um estilo e a mãe dela outro estilo. Totalmente diferente. Entendeu? Então o pai, ele era mais um negociador de bastidores, um cara mais de escritório, um cara mais de retaguarda, um cara mais dos controles. E a mãe era mais uma pessoa de frente, da batalha, do campo. Da venda, de conversa. Entendeu? Era uma pessoa também de relacionamento, mas era ali, daquele momento decisivo, né? Onde você está de frente com o mercado para tomar as decisões. Então, eu fui vivendo isso, fui aprendendo. Né? Que legal, eu fui aprendendo, fui absorvendo, riquíssimo isso para mim. Né? Isso
é algo que eu levo para a vida, e eu faço questão de falar isso com os filhos e com as pessoas, porque para mim foi muito importante, foi um aprendizado único. Ali estava nascendo, por mais que você tenha vocação, que você tenha falado, você tem um dom, Estudou, mas tal. eu tinha que ter. Então, eu estava nas empresas, e no momento que eu decido, eu vou empreender, então ficou um vácuo. Isso. E aí a Carla, eles tentam fazer com que a Carla ocupe esse vácuo deixado, esse espaço deixado, né? Uhum. Mas aí o combinado é o seguinte: nós não vamos tratar desse assunto em Dentro de casa. Então você não leva assuntos da empresa, da família para casa, porque isso vai dar problema na relação, né, do casal, Sim. Certo. né? E nós vamos falar de um novo cenário. Nós Isso, vamos que falar de seria um a Tron. novo momento, que é do futuro, que é a Tron, né? Então esse era o combinado. Isso. Então nós não levávamos problemas do passado para resolver dentro de casa, mas a gente desenhava os nossos sonhos, né? Como ela disse, a Carla bem disse o seguinte: o Helder, como ele era o artista, eu já falei isso várias vezes para você, É, o ele Helder era era a pessoa da criação, do cuidado, do zelo com o produto em termos de qualidade, tanto da estrutura que ninguém observa, né, que é a parte de código, Sim. quanto da parte visual. Então o Helder traz isso com muita competência, com maestria. Então, esses assuntos a gente conversava, né? A gente falava Com sobre certeza. isso, como estava acontecendo, né? E era tudo um mundo novo. Ali nós estávamos desbravando o desconhecido. Como a Carla bem disse, e eu viajava. Porque eu sabia que na capital a concorrência é mais Maior. forte. Ia pro interior. Né? Então eu ia para o interior. Sim, ia Se eu te perguntar uma coisa que eu acho que vale a pena falar. Eu tive o privilégio, né, de conviver com seus pais. Sim. E eu acho que a gente nunca falou sobre isso, mas eu achava, por aquele jeito assim um pouco mais gozador do seu pai, aquele jeitão, que eu achava que ele que era o comercial. Não. E que ele sua não- mãe que era mais dos bastidores. Me Não, conta um pouquinho não. mais desse Não, detalhe. minha mãe assim. sempre foi A da mãe, frente. o pai ele tinha o tino comercial, mas também tinha sido o quê? Representante comercial. Então ele tem esse tino comercial, sim. Tinha, sim. Sim. Mas na veia, mesmo estilo, É a minha mãe. a mãe. É minha mãe. Minha mãe que tomava conta, minha mãe que ficava na frente, minha mãe que atendia, Balcão. minha mãe... Balcão. Minha mãe era o balcão. E assim, até, né, a camisa 10, né, ela foi para frente por causa da minha mãe. Até mesmo por causa que meu pai, por ele ser representante comercial, ele não podia ter, naquela época, uma empresa. Certo. Então, a Aparecer. empresa, ele não podia aparecer. Era a minha mãe que aparecia. Então, minha mãe tomou frente de tudo. Que legal. E quando meu pai deixou a representação, né, comercial, aí ele foi. Só que aí ele foi para a parte interna, né, para Certo. escritório, administrativo, para ficar nessa parte. Que legal. Sabe? Então, foi meu pai. E é muito legal isso, sabe? E nenhum intrometia um na área do outro, não. Até mesmo que meu pai não queria tomar conta da parte dessa da minha mãe, né? Que a da minha mãe era muito assim, frente mesmo, né? Entendi. Então, ele não queria. É porque o contato com o cliente, na maior parte das vezes, requer decisões imediatas, instantâneas. Sim. No caso, o Rodolfo, o pai da Carla, ele é o cara mais dos bastidores. Quem está nos bastidores tem tempo de, às vezes, fazer uma pesquisa, de olhar, de pensar, daqui a pouco eu respondo. Isso. E quando você está ali naquele momento, a decisão é agora, aquele tete a tete. Era né? minha mãe. Aí a Ieda, a mãe da Carla, era essa pessoa. Então, esse dinamismo, essa energia porque ela era brava pra caramba. Viu? Não sabia disso. Era brava. Então, ali era brava. Minha Então, mãe. ela é a Ieda. Essa energia sempre foi a Ieda. Né? Foi, sempre. Legal. De uma certa forma, então, a gente revisitando esse começo lá, a gente homenageia um pouco Ieda e... Não, Nossa. isso aí, assim, eu Isso, sempre falei isso. em família, eu sempre falei para os amigos, na empresa mesmo.
Não dá para você toda hora ficar tocando no assunto. Sim. Não, Por exemplo, ficar um cara lógico, chato. lógico. É, né? mas eu acho bacana Mas o mais importante é que eu tenho trazer isso esse dentro de mim. fato. É. Né? Com Eu tenho certeza. isso, eu tenho essa consideração, essa gratidão, né? Por eles terem sido muito importantes na minha jornada, sem Sim. dúvida nenhuma. Eles confiavam muito em mim Sim, e sim. eles sempre acreditavam. O Rodolfo muito, porque o meu contato era mais com o Rodolfo, mas para mim foi uma escola. Isso aí não resta a menor dúvida. É. A gente foge um pouquinho, mas eu acho legal, porque quando eu cheguei em Goiânia, que a camisa 10 era uma tradição muito grande, Sim. né? Então eu lembro de ter ido na camisa 10, o tanto que a camisa 10 era relevante, mesmo para quem estava vindo de fora, o quanto ela foi uma empresa que está na memória de muita gente aí, com Sim. certeza, né? Sim, várias pessoas lembram. Muita gente lembra Então, demais. olha disso só, a estrela aqui hoje é a Carla. aí. Sim, Mas eu tô tomando conta, às vezes, de algumas coisas. Mas eu Mas não acho, você não. falando isso agora me faz eu lembrar de um detalhe. Não é lembrar, faz com que eu entenda algumas coisas porque eu sou assim. Nesse minuto agora, você sabe o que é? Eu sempre fui um cara meio pioneiro, meio desbravador, meio estilo Anhanguera, né? É. Vai desbravando, adentrando, sertão e tudo mais. E a Tron foi assim. Agora eu tô vendo que foi baseado nisso. Porque a história deles foi assim. Eles vieram de Belo Horizonte, se estabeleceram aqui e foram em busca do diferencial. Então, para você ter uma ideia, eles tinham uma loja de material esportivo e loja de material esportivo vende camisa de futebol. Sim. Jogo de camisa. Então, por exemplo, os amigos formam um time e vai comprar um pacote que tem que é a 10 coisa mais camisas, por tradicional. exemplo, certo? E a camisa tem que vir com o quê? Com um número. Número, nome. E aí, como é que faz para ter o número? Tinha que pintar. Ou Não, naquela época antigamente era costurado o número. Costurado. Costurado. É verdade, é verdade. Não Então, era silk, né? Não Não, era era E aí, como é que costurado. faz para Começo. colocar a marca aqui, a propaganda? É Silk Screen. Silk, sim. Intensidade de tinta. E a tinta comprava em São Paulo ou em Belo Horizonte ou no Isso. Rio. O que eles fizeram? Montamos Montaram uma uma loja empresa. para vender isso para as outras. Então, esse estilo de desbravar agora que muito veio na legal, memória. muito bacana. E o Isso é Rei, bacana. o Rei me lembra muito a minha mãe nesse sentido, sabe? Que não tem medo. Minha mãe enfrentava Sim, ela qualquer era isso coisa, mesmo. entendeu? Ela, assim, meu pai, como ele ficava muito na parte interna, né? Minha mãe não tinha medo. E o Rei, ele lembra esse lado da minha mãe, desbravador, esse Impetuoso. lado impetuoso, esse lado, assim, de não ter controle para falar. Minha mãe também era mais ou menos nesse estilo. Então, muitas vezes, quando eu vejo o Rei agindo assim, eu lembro da minha Você mãe. fala. Olha aí. Sabe? legal. Então, Bacana. assim, ele traz essa memória por ele ter tido. Essa acho que foi convivência, essa né? convivência. Foi o primeiro emprego seu também, Sim, não sim, foi? exatamente. Foi a Tá, minha primeira porque- atividade profissional. Foram nas empresas da Parece, família. parece que não tem nada a ver, a gente está falando um pouco disso, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver, Então, por isso essa que. impetuosidade, por exemplo, Né, como Tron? ela falou, porque a Ieda, ela quando tinha um problema, cara, ela ia pra cima. Sim, É. ela não parava. Então ela ia em busca da solução, ela não ficava protelando e Não, de jeito procrastinando. nenhum. É porque eu já conheci ela mais Já- em casa, É. mas como Já. vó, né? Como Então, vó. mais Você conheceu minha mãe tranquila como e tal, vó. não a Já o empresária. Rodolfo aí, já era ó. mais desse estilo. É o dele. Ele deixava, mas eu acho que é porque ele sabia que ela ia Que ela ia resolver Eu o acho que estilo, é né? isso. Sim, porque minha mãe sempre resolveu. Então, assim, o Rei, ele me lembra isso porque ele pegou e falou assim, ó, eu vou e eu tenho você na retaguarda. Eu falei, pode ir. Foi exatamente isso. Vai que Exatamente eu te dou a força Ela que me você dava essa precisar. segurança, né, e para que eu vambora. pudesse avançar, ousar, desbravar. Isso. Então conta um pouquinho agora, quer dizer, então esse comecinho ficou, Isso. a conexão foi ficou 92, estabelecida. né? Ficou estabelecido em 92. Aí ele depois saiu. chegou um momento que você também foi Também para Tron. fui pra Tron. Quando é que Aí, foi isso, então? Mas foi mais assim, 93, 94, só que eu fui meio período.
porque meus pais me pediram para eu não sair. Pra você continuar ajudando na loja. Sim, porque aí eu tomava conta das duas lojas, né? Aqui tinha a serigrafia, o Silk, né? Que vendia os produtos para isso, e a Camisa 10. Certo. E aí, meio período, eu ficava na Tron para ajudar, né? Aí já era na 85, porque o Rei, assim, o Rei e o Helder, né? Foram o seguinte, eles ficaram um tempo na Vila Nova, acho que chegou a 1 ano. Não, nós Nem iniciamos. ano, foi... Como eu disse, nós iniciamos em abril, 7 meses depois, nós fomos para o setor oeste. Para o setor oeste, que é lá na 85, né? E ali ficava mais fácil, ficava no meio do caminho. Eu tinha que ir para o centro, pro setor marista, e Fazia parte da rota. Eu fazia parte da rota, então eu passava. Já passava deixando ali. Aí você ficou ali e ajudando, então, no financeiro, na administração, no back-office ali. Isso, do mesmo jeito que eu fazia nas lojas, né? Eu fazia também na Tron. Então, eu ficava na parte financeira, né? Ajudava ali, já era formada, né? Eu já era administradora. Cuidando do faturamento, do quanto você receber, do quanto você pagar. Isso. Só que era muito simples, Sim, né? mas era o começo do embrião. Isso, o começo ali era tudo muito simples, não tinha todos os recursos que nós temos hoje, né? Era totalmente, assim, diferente. Então, eu fazia um pouco em cada, né? E ia. Até que chegou um ponto que eu não dei conta mais, lógico. Que hora foi tinha essa? que escolher. De 94, né? Que foi fez essa opção, porque, por exemplo, quando ela estando lá nas empresas do pai, né, eles necessitavam do apoio dela, da mão de obra, da presença dela. Né? Tem toda a questão, não só da questão da competência, mas também tem a questão da confiança, né? E a da família e tal. Então, precisava. Mas também eles entendiam, né, na cabeça deles, que eu tinha que ir. Que tava na hora tipo assim, de o filho a filha tem que seguir o seu caminho, né? Ajudar o esposo então, ali. Exatamente. Então você segue a sua vida, né? Então foi uma transição. Não foi fácil. Não foi. Não foi fácil. Não, aqui tá fácil. Mas... Eu, por exemplo, era tá que eu era muito incisivo, que ela deveria fazer essa migração, essa renúncia, né? Para ela ir trabalhar na Tron. Sim, ele porque na realidade muito, né? Aquela relação da família com o novo negócio, ela poderia às vezes não ser salutar para os dois lados. Sim. Porque você fica dividido. Né? Então ela ficava dividida. Então existe um momento da transição. Então ela prepara. E eu acredito, né, que os pais, na época, eles sentiam ela deixando, mas também estavam felizes porque uma filha estava seguindo o seu caminho, que é natural para toda a família. Com certeza. Aí nós fomos, né? Aí eu fiquei direto na Tron. Aí, quando precisava, eu ia lá na loja, né? Eu fazia lá alguma coisinha, mas fiquei direto na Tron. Nisso, eu e o Ralph resolvemos também, né? Ralph, meu irmão. O Ralph, meu cunhado. Nós resolvemos também ir para um lado que a Tron precisava. A Tron precisava de vendas e precisava de suporte. Então, eu e ele montamos um braço da Tron, que foi a Norte. Tron ao contrário. Se você pegar Tron de trás para frente, norte. Fica Norte. N-O-R-T. Né? Então, muita gente não sabe disso, mas o quanto esse nome foi sempre muito presente dentro da Tron. Então, mas foi estratégico, Gel. Você sabe por quê? Foi muito. Naquela ocasião, olha só, nós estávamos no início, né, se existe ciclo do ouro, o ciclo da informática. Ciclo da tecnologia. A era da tecnologia estava praticamente iniciando. Então as pessoas, elas precisavam sim de computador e do sistema de contabilidade, por exemplo, né? Certo. Mas precisava de outras coisas. Precisava de um sistema operacional, na época era o DOS. Isso, DOS. Mesmo que tinham um caminhão de coisas piratas por aí, mas tinha as pessoas que faziam questão de ter o produto original com nota fiscal. Isso. Até tinha contador na época que falava assim, eu quero pagar esse aqui para ir lá para o Bill Gates. Ou seja, eu não quero nada pirata. Então tinha os clientes que queriam um sistema para edição de texto.
Isso. né? WordStar, WordStar. A WordPad. gente fazia até para Então, era camisa 10, esses né? produtos Também. todos, as pessoas precisavam de comprar o produto. E comprar computador e acessórios. Tudo que uma loja hoje. Essas lojas que vendem produtos para informática, que vende computador, vende mouse, vende impressora. Então, foi uma oportunidade que nós vimos. Nós temos os clientes que precisam do nosso sistema e estão precisando disso. Ao invés de indicar, Isso. a Vamos Carla vender. e o Ralph resolveram montar uma empresa Montar a empresa. Que era uma com esse distribuição. objetivo. Sim. Exatamente. Era Tá. uma distribuição. O Ralph, que já passou aqui nos outros episódios, porque Pedrinho começou com o Ralph e tal. Sim. Então, o Ralph, quando veio ficar próximo da Tron nessa época, o Ralph ainda não era um cara de tecnologia. Sim. Sim, ele era da tecnologia. Ele não tinha a empresa Sim, mas com ele já era um cara próximo, já era um programador, vamos dizer. A formação do Ralph é na área de Então ele informa- já era um de cara de computação, tecnologia não é? já. É ciência da computação, Ciências da processamento de computação. Era o dados, que alguma tinha coisa. lá. Exatamente. Processamento Naquela de época, o dados, acho que portfólio era muito reduzido das faculdades. E aí a gente até Mas a formação perde do um Ralph pouco. é essa. O Ralph teve contato com a tecnologia, Cedo. seja no banco, né, que ele trabalhou num banco. Isso. Depois ele trabalhou no Leite Bom, que o Pedrinho falou aqui sobre isso. Né? Isso. E o Ralph já estava trabalhando na Tron também. Porque o Ralph é o É pai programador, né? do sistema de folha de pagamento. E o Ralph também, ele faz parte do início do nosso TT. Essa mistura organizada, o Leite Bom veio antes da Tron. Leite Bom foi antes. Antes Antes da ainda? Tron. O Antes Ralph da trabalhou Tron. no E Leite no Bom banco, antes da né? Tron. O banco foi antes do Leite Bom. E o Ralph entra para trabalhar na Novinho, Tron. então. É. Novinho. O Ralph entra na Novinho. Tron nessa parte de desenvolvimento de sistema. Então ele foi cuidar disso, né, desse time que ia desenvolver a folha de pagamento. Legal. Sim. Né? O Ralph Sim. veio com essa pegada, Com essa pegada. com esse objetivo. E nessa relação familiar e de trabalho, eles Isso. resolveram montar Tá. uma empresa. E quando foi, então, criou esse braço para implantar e para vender, quer dizer que o Ralph ia para o campo? Não, a gente tinha... Só organizava Só essa organizado. É porque o Ralph Isso, também dividia as atividades. parte. Sim, ele porque ele continuava. era 3 em 1. Exatamente. Isso, ele continuava a programação, né, fazer os sistemas, a olhar a folha, o TT, essas coisas. E eu ficava na frente, né, assim, na organização, e a gente tinha as pessoas que iam para cuidar dessa área. Tinha os vendedores, né? Tinha os Sim, vendedores. então, mas tinha mais os- uma vez, então, o Ralph Isso. foi lá e voltou, apareceu de novo aqui no Sim, nosso momento. Então, na norte ele A apareceu. Que legal. passagem não foi tão longa, né? Mas foi da mesma forma que, para Importante. mim, eu tive esse aprendizado com os pais da Com a Carla. Daniela e com Sim. a sua- Foi o momento do Ralph experimentar o empreendedorismo. e aí ele Legal, foi morder. experimentar, que aí Legal. foi que ele foi para os sistemas, né, de educação, Sistemas né, acadêmicos. acadêmicos. Legal. Ele foi que aí que ele montou a dele, né? E aí eu voltei. Aí a Tron mudou da 85, ali do setor sul, foi para a Rua 15, que foi um avanço, né? Foi assim, foi uma época que todos nós ficamos com medo dessa mudança, né? Que não adianta falar que você não tem um certo receio, Claro. um medo, porque você está saindo de um lugar para ir para outro bem maior, né? Nós vamos ter condições de pagar, nós vamos ter condições, porque como eu sou do lado financeiro, Ficava preocupada. isso, então assim, o meu caso, né, eu preocupava mais desse lado. Então eu ficava assim, nossa, e agora? Será que se a gente vai conseguir isso? Vai ter? Não, e por coincidência, a casa ainda que alugou, né, eu não usei também da minha influência, mas a casa era de uns vizinhos dos meus pais. E tipo assim, nossa, e se eu atrasar o aluguel, como que vai ser? Né? Como que eu não posso atrasar, eu não posso fazer nada, eu tenho que pagar em dia, eu tenho que procurar, eu tenho que fazer tudo isso. Será que nós estamos prontos? Mas aí, mais uma vez, o rei, né, que tomou a frente nesse quesito, empurrou. Eu falei, então vamos embora, vamos juntos, né? Eu nunca fui muito também de atrapalhar, não, sabe? Então, você quer ir, vamos embora. Vamos juntos, Geralmente né? a gente fala assim, olha, você está dando mais um passo.
Sim. Isto. Nesse caso foi um salto. Foi. Não foi um passo. Então foi um grande salto, mas eu Isso. entendia que da mesma forma quando a empresa ela começou lá na Vila Nova e depois ela vai para o setor oeste, também foi um salto, mas eu entendia que a Tron não cabia naquele primeiro local. No segundo era ideal e eu imaginava a Tron muito grande. Tanto é como a Carla falou, a diferença em termos de espaço físico ela era enorme. Era enorme. A empresa, início de 95, ela não ocupava a metade da nova sede. Sim. Mas eu imaginava assim, aqui nós vamos ficar um bom tempo E ficou. e Né? nós E vamos ficamos. crescer, né? Nós vamos crescer muito, né? E nós E vamos alugar a casa ao lado, para lembra? nós crescermos, nós vamos precisar de ter uma boa imagem, porque o cliente, Sim. o cliente ele não quer ser cliente de alguma coisa insegura, instável. Não. E eu quero ter, ainda mais prestação de serviço, eu quero um prestador de serviço que ele vai permanecer comigo por muitos anos, A vida. né? Então, eu achava que era necessário isso naquela ocasião. E a Carla, como ela disse, ela tinha os receios, mas confiava. Sim. Isso. O lugar Eu na Rua confio. 15 era muito legal, né? Sim, Sempre a foi um localização um endereço foi. espetacular e tal, durante muito exatamente, tempo, muito né? bom. Sempre foi. Aí ficamos, né? E aí eu fiquei até 96. Certo. Foi quando eu comecei a pensar, né? Ter filho, vamos ter filho, vamos ter. De 95 para 96, eu fiquei até o dia de dar à luz. Aí, no combinado com ele, né? Então, agora, se assim, a gente ficava com medo de deixar filho sozinho, aquelas coisas de mãe, eu tive que tomar uma decisão na minha vida, juntamente com ele. Eu vou continuar, só que não vou continuar nos bastidores, eu não vou mais para a empresa, né? Então, eu vou continuar te ajudando, continuar apoiando, continuar fazendo as coisas com você, só que eu vou ficar em casa. E você continua, até mesmo para o rei, ele, como sempre foi muito preocupado, ele queria, se ele não tivesse a cabeça livre para trabalhar, ele não ia. Então ele sabia que eu cuidando dos meninos, né, dos filhos, seria mais fácil para ele seguir e crescer a Tron e chegar até onde que nós estamos hoje, Eu que acho são que- 33 E aí veio o anos. Carol. Eu acho Veio a que Carol. é a questão assim, são projetos. Sim. Então, naquele Sim. momento, a Carla decidiu, ou melhor, nós conversamos e decidimos juntos que eu iria no projeto profissional, né? E a Carla ia no projeto familiar para a educação, né? A questão de formação, né? Do caráter dos meninos exatamente, dos Sim. filhos. Então a Carla, isso não quer dizer que a Carla foi excluída, que a Carla ficou fora, que a Carla não decidia. Não é isso, né? Era uma decisão pensada, né? Sim. Muito bem analisada, de forma estratégica, como a Carla disse. Para que eu pudesse continuar ousando, avançando e tal, eu tinha que ter uma certa tranquilidade. Então, se eu fosse preocupar com os problemas em termos da criação, quando eu digo problemas, são os desafios, né? Claro. Então, eu falei, não, então ela vai dedicar a este projeto e o rei a aquele outro projeto, certo? E aí eu podia trabalhar com a cabeça mais livre, sabendo que em casa está tranquilo. Mas quando eu estou em casa, a Nós gente conversamos conversava sobre sobre os negócios. Lógico. Né? Né, todas as decisões eram tomadas Sim. em conjunto, né? Ele chegava para mim, ele contava o que estava acontecendo, eu tinha acesso, Sim. eu também poderia entrar. Eu só saía assim do dia a dia da Tron, Legal. né? E aí eu saí para poder empreender no lado familiar, né? Legal. Então foi assim que aconteceu a trajetória da Tron. Então, estamos quase chegando no final do primeiro bloco aqui. O ponto de marco ali foi a gravidez e a chegada da Carol. E a então. chegada da Carol. É bacana, né? Sim, Eu tô aqui a chegada participando desse dela. podcast, mas eu tô pensando, caramba, são poucos que sabem dessa história. São. Então é bacana. O tanto que é Reviver tudo bacana isso, essa iniciativa da Tron,
porque ela Sim. traz o passado presente, né? Com informações que poucas pessoas... Às vezes as pessoas veem a Carla em um outro evento, tipo assim, mas por quê, né? É Ninguém importante sabe, isso né? para entender a relevância, o papel que a Carla teve naquele momento. Por quê? Agora vamos pensar o seguinte. Vamos tirar. Seria muito mais difícil. Tira a Carla daquele contexto, né? Daquele início, né? Se você for pensar, até para eu chegar a iniciar a Tron ali, naquele momento, eu tive uma faculdade presencial. Uma pós-graduação ali. Uma pós-graduação, Sim. mestrado, doutorado com os pais Com dela. os pais. Né? Então, essa jornada, ela é muito importante. Então, jamais você vai dizer, não. Seria muito mais complexo, né? Não é que seria o jamais, mas seria muito mais complexo. difícil. Então, é importante que as pessoas saibam, né, da importância de um trabalho coletivo. Um trabalho, não carreira solo. Então, a gente tem muito orgulho, a gente já falou isso durante o transcorrer desses episódios, do tanto que é importante a Tron ter colaboradores que estão há muito tempo na empresa. Mas, óbvio, tem um turnover. E a gente tem, né, e a nossa ideia já está sendo assim, usando os episódios para que aqueles que estão iniciando saibam um pouco de histórias que são difíceis de você relatar todas. Lógico. Certo? E essa, especialmente, né, desse dia de hoje, que é bem do início mesmo, que aí às vezes só se sabe da parte técnica e não da parte de empreender e de um dar força pro outro, que foi no início vocês dois. Então acho que hoje a gente hoje foi um pouquinho isso diferente. de uma forma bem legal mesmo, para poder repassar e voltar também, de novo a dizer da sua importância nesse começo. E também eu acredito o seguinte, até aquelas pessoas que sabem, é bom que comece a reviver e ajustar, organizar, encaixar as peças. Eu acho que, assim, com muitos detalhes, poucas pessoas sabem. Sim. Eu acho que uma pessoa que sabe com detalhes é o Helder, né? Que ele viveu isso Sim, conosco. o Helder viveu. O Helder viveu conosco por 11 anos, desde 92 até 2003. Mas ele já convivia comigo antes, né? Sim, já convivia comigo e com o Hayley antes, pelas empresas. Empresa, né? Então, assim, ele viveu esse momento conosco. E também nós moramos no mesmo condomínio. No mesmo condomínio. Nós somos vizinhos do Helder também. Sim, né? e ele então tinha viveu convivência conosco, né? antes da Tron, durante a Tron e muito tempo e depois, também como né? vizinhos. Então, nessa vizinhança me incluo também. Exatamente. Na Depois vizinhança depois. nós vamos entrar nesse mês. Então a gente está dando fim a esse primeiro bloco aqui, conseguindo entender bem como é que é a participação fundamental e importante da Carla lá nesse comecinho. Então a gente vai dando um fechamento nesse primeiro bloco com chave de ouro aí para entender como é que foi esse começo lá. Estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco. Então, mais novidades chegando por aqui. Sempre com muitas novidades. Carla, assim, não é novidade para ninguém, né? Mas uma trajetória como essa da Tron, né? Toda essa nossa jornada, ela é repleta de desafios. Muitos. Nós temos desafios diários, né? Lógico que as proporções são as mais variadas possíveis, né? Sim. E a gente gostaria de saber um pouquinho quais foram aqueles desafios que você gostaria de compartilhar com o pessoal. Como é que foram esses desafios, né? Quando que ocorreram e como é que foi, né, para que nós, né, principalmente você, pudesse superá-los. Qual o aprendizado, qual a mensagem, qual a experiência que você gostaria de compartilhar em relação aos desafios na nossa jornada de Tron Informática? Vamos lá, né? Como você falou, foram muitos. Todos os dias, né? Dias, são 33 anos e eu acho que os desafios são constantes, são diários, são vários, né? E alguns marcaram bastante, né? Sim. Primeiro, assim, toda a parte de crescimento da empresa, né? Quando a gente ia empreender, ia
avançar um passo, a gente não avançava um passo, a gente saltava um passo, né? Assim, a gente dava um salto. Então, todos esses eram desafios, assim, contagiantes. E nós tínhamos que ir, sabe? Um lance que era muito legal, assim, que foi muito legal, foi quando... no início, né, da Tron, aquelas coisas todas, a gente não tinha muita internet, nós não tínhamos muita, assim... coisas de fazer propaganda, era TV, jornal, rádio, né? Então, nós fazíamos algumas propagandas, tá? E um dos desafios, assim, foi até legal esse desafio, que era, vamos fazer um anúncio no jornal. Não era um anúncio no jornal pequenininho, tinha que ser uma página do jornal, ou tinha que ser o caderno, assim, você abria o jornal, né? Era a página toda do jornal. Então, assim, esses sempre foram muitos desafios. Era um salto. Era um salto, sabe? Assim. Então, já assim, que esse vai, é um vai com gosto. pequenino exemplo, assim, que a gente ia com gosto. Então, assim, Eu acho que a Carla está falando o seguinte, nós vamos fazer um anúncio, mas não é um anúncio de um quarto. De meia página, de um rodapé. Não, vamos fazer a página. Então, aquilo, eu tenho certeza, e essa é uma história que eu gosto muito de falar, é um momento que você fala o seguinte, cara, e a Carla é do financeiro, né? Cara, você não tem o dinheiro para pagar a arte, né? Quanto mais o anúncio. Como é que você vai pagar um anúncio que é muito mais caro? Você não tem essa grana. Então eu acho que o desafio que ela tá falando é tipo assim, o Rei do Malucão chega lá e fala, ó, nós vamos fazer aqui um anúncio de uma página. Vem cá, você tá maluco? Aí Como é que Carla você vai fazer falou, isso? você tomou o Gardenal hoje? É mais ou menos isso. Isso, né? São esses os desafios, né? E sempre foram muitos. E grandes. Nós tínhamos que pegar sempre, né? E era tipo assim, hoje tinha isso daqui, amanhã já era algo totalmente diferente. E vamos correr atrás que vai dar certo, né? Muito bom. Então tinha os desafios com os colaboradores, né? As pessoas que estavam conosco há muito tempo, cada vez era uma coisa, né? Então, assim, era o desafio, assim, de atender os clientes também, né? Porque é até engraçado, nós vendíamos disquetes, né, gente? Era algo assim. E se a pessoa atrasava, né, eu que tinha que liberar. O que a Carla quer dizer desses desafios também, acho que ela está querendo encontrar a palavra certa, é que existia, não sei se você sabe, viu, Gelson? Às vezes pode ser novidade para você. Existia vida antes da internet. Existia. Então, nós somos da era disso. da era pré-internet. Pré-internet, gente, era difícil. Então, era... às vezes você não sabe, mas existia, viu? E eu ainda peguei um pedacinho lá na Você 15, pegou? da Você parte pegou de isso logística de ainda, logística? É porque Então, a internet mesmo, na Tron, ela começa em 97. Isso, gente. Com 5 anos de empresa, a internet de fato começa ali. Quando eu falo internet, é aquela questão de uso de site, de e-mail. Isso. Né? Internet de escada. E assim, venhamos e convenhamos. Para quem que você vai mandar e-mail? Não é todo mundo que tem internet? Não é todo mundo que tem e-mail também, não. E aí, como é que faz? Muito. Tá vendo? Então, às vezes, você não está tá sabendo como é que era uma vida antes da internet. É celular, gente. Não tinha celular direito, não. Tinha algumas coisinhas só. Então, o crescimento foi uma dor. Uma dor, foi. O crescimento foi uma dor. Foi uma dor grande, né? E nós sempre procuramos inovar, procuramos crescer, procuramos sempre dar o nosso melhor, né? E ajudar todos também, todos os colaboradores, né? Então, a gente proporcionava isso também para eles, dentro da empresa, a internet. Aí veio, com o tempo, né? Veio a evolução. Né? E mais desafios, né? Foram vários. Quais os próximos? Nós tivemos também os desafios de planos de governo também, né? Vinha os planos, vinham as coisas, né? Chegavam e aí a gente pensava assim, poxa, e agora? Como é que nós vamos fazer, né? Em 2010, inclusive, nós tivemos uma crise feia, né? Que foi assim, foi até quando você entrou, né? Por sinal, né? O Gelson entrou um pouquinho antes, 2009. Não, 2009, né? 2009 Mas foi assim, foi uma crise que eu acho que foi
de muito crescimento para nós também, né? Nós aprendemos bastante com essa crise e isso já tinha acontecido, né? Então, assim, tem essa dor do crescimento, né? Vem sempre essa dor e faz parte do toda processo, a transição né? de governo naquela época, hoje nem tanto. Mas às vezes naquela hoje, se época você mais vê a fácil. juventude tomando o lado A ou B, né? Mas assim, caramba, hoje, nas transições de governo, os impactos são muito pequenos, são né, Gelson? pequenos. Sim. Naquela época era o seguinte, mudava de governo, e Moeda. até dentro do governo tinha Sim. grandes pacotes econômicos que impactavam não apenas no dia a dia de todo cidadão, mas da Tron das tinha que empresas. adaptar o sistema para aquela realidade. Troca de moeda, por exemplo, loucuras que nós Foi uma fizemos, loucura, cortar foi. 3D. Então, você imagina aquela época, Bug né, do que nós milênio. tínhamos uma moeda, depois vem o RV real, essa transição, o sistema tinha que fazer Tinha que porque nós fazer tínhamos tudo sistema, não sei se você se lembra, de RP, controle de estoque, de conta pagar, receber, controle bancário, Isso. e a gente tinha que ser transparente para o usuário. Ele lança um negócio, lá dentro o sistema era convertido, tá, apresentava para ele. né? E os colaboradores iam conosco, né? Porque a gente precisava deles também para fazer essa parte, né? Muito legal. Então, foram vários desafios. Teve o desafio, né, de algumas separações, começou com a do Aston, né, também, quando o Aston falou, assim, chegou pra gente, né, e pediu que ele não queria mais continuar porque ele não conseguia se adaptar ao Na realidade... o jeito do rei do Helder, né, assim, que era muito Exato. inovador, né, era muito, assim, Você sabia disso? rápido. Você me contou um pouco a respeito desse Era assunto, muito que ele rápido. desistiu Então, falando, rapidamente, cara, eu é vou muito trazer, pra minha eu cabeça vou trazer aqui. detalhes, é bom até que fica registrado. Sim. O Aston, ele teve uma visão grandiosa, de grande amor Sim. por nós. Sim. Ele foi um grande pai naquela hora. O que ele percebeu? Ele empresário, ele fazendeiro, ele pai de família. Ele dedicava, Em outro nível. ele não Outro tinha nível. tanta disponibilidade para aquele início da Tron. E ele, como a Carla disse, ele percebia o seguinte: vocês estão com muita vontade, Isso. vocês estão com muita energia, eu não consigo acompanhar. Eu estou atrapalhando o crescimento dessa empresa. Então eu tenho uma proposta. Vocês querem comprar a minha parte? Eu faço o que for necessário Isso. para facilitar essa transição. Sim. Então é uma pessoa que, se a gente Formidável. fala de gratidão, o Aston é um. É um também. Certo. O Aston Em tem um momento nenhum lugar ele foi guardado empecilho. no meu coração, porque ele era, antes de Tron, um grande amigo, foi um grande amigo durante a Tron, e eu considero ele um grande amigo. Porque certeza. hoje, se você vê, né, Carla, assim, a Tron presente em tantos locais, né, na região centro-norte do país, com essa quantidade de... Nós estamos falando na casa de milhares de Sim. colaboradores que passaram e Sim, formaram sim. na Tron Informática, que consideram a Tron um marco importante. A gente tem que reconhecer que o Aston, O Aston fez. ele tem essa grande contribuição. Sim. Se a Tron ela está num terreno fértil, parte desse terreno foi o Foi Aston, o que adubou. Aston. Uhum. Boa, Carlos, boa lembrança. Boa Sabe, lembrança então, mesmo. foi o Aston. E é bacana ficar registrado isso, a nossa eterna gratidão. E assim, e a gente estava praticamente no início, né? Então também foi um desafio superar, mesmo. um grande desafio, né? Depois, assim, falando das separações, né? Veio a do Helder, né? Nós lá, né? Tudo. O Helder sempre tinha uma frase que ele, com 30 anos, ele ia parar. Eu achava isso muito legal da parte dele. Mas foi também super tranquilo, né? Ele que, assim, nós conversamos, né? O rei, ele principalmente, conversou muito com o Helder e resolveram fazer isso também. Mas o Helder continuou conosco, né? Com algumas Helder, unidades, ele né? tinha na cabeça dele, assim, eu gostaria, ele sempre falava assim, rei, eu gostaria de trabalhar muito. Mas eu gostaria de trabalhar até os 30 Até anos. os 30 né? anos. Com muita intensidade, e com muita energia. Então, tanto é que ele se dedicou muito. Muito mesmo. E ele queimou muita lenha ali no início. Foi mesmo. Ele se dedicou bastante nessa fase inicial. Porque Isso. quando a gente fala o seguinte, um avião vai decolar,
o momento que mais queima combustível é na decolagem. No manche. Sim, Depois não- é tranquilo. Isso. Então ele fez isso. Então ele tinha na cabeça dele e aquilo ele colocou na prática. Até os 30 anos eu vou dedicar bastante. E Isso. depois ele quis meio que num voo cruzeiro, não é? Continuar, E né? continuar. Então, como a Carla disse, ele continuou conosco. Nós não éramos Isso. mais sócios a partir Uma daquele outra momento, opção. mas Isso. ele tinha Um outro negócios formato. conosco. E ele tinha negócios conosco, né? Então, assim, foi uma transição muito legal também, né? Foi uma transição tranquila, foi rápida e nós continuamos, Exatamente isso. né? Foi rápida, negociada. Exatamente. Isso. E aí, Mais um baita desafio. Foi um baita desafio, porque tinha que continuar agora. É como se fosse um reinício. Sim. E foi um desafio, assim, enorme, sabe? E aí, eu até conversando com ele nessa época, né? Foi em agosto de 2003, mais ou menos, que nós combinamos, né? Que entramos no acordo e em setembro, se não me engano, já tinha resolvido. E nessa época eu falava assim, nossa, Hayley, e agora? Como que nós vamos fazer, né? Será que também vamos dar conta? É porque eu sempre tinha o pé, mas assim, né? O Hayley... Natural da preocupação. Isso, eu era mais preocupada e o Hayley, não, vamos continuar, vai dar tudo certo, né? E aí a sociedade ficou, eu e o Hayley, né? Nós ficamos juntos, né? E continuamos juntos até hoje, né? Apesar que também em 2013, né? Nós tivemos também outro desafio, que foi separar, né? Que foi um combinado nosso, que era separar. Nós separamos, né, na vida pessoal, mas que na vida profissional continuaríamos juntos, que nós não iríamos separar nessa parte. Então, nós continuamos e eu acho que nós vamos continuar ainda, né? O que acontece é até bom fazer um overview, assim, um compacto aqui, né? São momentos muito relevantes. Sim, são relevantes, porque olha só, a cada momento de separação é um recomeço. É um recomeço. Ele foi um recomeço. Porque, assim, quando nós iniciamos a Tron, eu, o Helder E o e o Aston? Aston, nós não pensamos na separação. De Em jeito nenhum nenhum. momento nós Isso. iniciamos o negócio pensando assim, nós vamos iniciar agora E vamos nós vamos separar. separar daqui a pouco. Não pensamos nisso. Não fazia parte do nosso plano. A gente sempre pensou, olha, nós vamos construir uma empresa, nós temos essa pegada, o Helder era um cara, né, um mago da tecnologia, era o artista, era um cara muito criativo, e eu tinha uma pegada mais dessa parte de comunicação, Comercial. marketing, negócios, e o Aston mais na retaguarda. Quer dizer, Separava direitinho. É um negócio cada muito cuidava da interessante, sua não é? parte ainda. Sim. então, aí pouco tempo de empresa, O porque Aston a separação do Aston, foi com um ela ano. aconteceu com 4 meses. 4 Sim, meses, não. né? Porque nós começamos a empresa em abril, Isso. quando foi em agosto, Eu já nós pediu. separamos. Em 4 Podia meses. dar um desânimo Mas- geral e acabar. Então, Gelson, mas é para você entender como é que era o nosso ritmo. É. Era muito acelerado. Era muito acelerado. Era muito acelerado. Muito. Legal. E você que trabalha comigo, você sabe qual é o nível de exigência, de Nem perfeccionismo. percebi. Não, ainda bem. Então, e assim era com os sócios também, com o Helder e com o Aston. Sim. Então o Aston falou, olha, muita sabedoria. O Aston ele tem um equilíbrio, ele tem uma calma. Ele tem mesmo. Então ele percebeu, falou, vai dar problema, eu vou atrapalhar, né? Foi. Então, naquele momento, ele deu o grande salto, foi ali. E Foi aí, mesmo. e depois, com o Helder, um novo recomeço. Um novo recomeço. A gente parar para pensar, combinou de separar com o Helder? Não. que Nunca, Nunca. nunca. Nós sempre nos demos muito bem. Até hoje, Tem, né? tem as diferenças? Normal. Normal, Você tem qualquer diferença pessoa. com a sua esposa, Pais com e os seus filhos. filhos, Sim, né, sim. com Amigos. amigos, com irmãos e tal, né? Então, tinha as nossas diferenças. Mas eu considero muito o Helder. Com O certeza. Helder é muito importante na minha vida. Né? De todos E eu nós. acredito que na vida dele também eu sou muito importante. Então, naquele momento... Então, mais um recomeço. Já é o segundo recomeço. E Sim. quando, igual a Carla fala, vem a nossa separação enquanto marido e mulher, né? Nós preservamos os negócios. Preservamos. Porque o que acontece numa separação? Às vezes você tem um momento de lapidar patrimônio.
de Arrebentam conquistas. tudo. E Sim. quem sofre com isso são as pessoas que estão à nossa volta. São aquelas pessoas que estão torcendo pelo negócio, pelo Aquelas sucesso. que você menos quer afetar. Exatamente. Sim. Então, aquelas pessoas naquela hora, elas poderiam ser afetadas. Então, nós preservamos. Em todos esses momentos que a Carla falou, dos recomeços, nós tivemos muita sabedoria Equilíbrio, né? e equilíbrio para preservar, né, os negócios e as pessoas. Sim, Hã? e foi. E essa também é uma mensagem legal, né? Que apesar dos recomeços, apesar dos fins dos relacionamentos, né, que sejam qualquer um, sempre tem um recomeço. E esse recomeço é muito legal. Você Sim. recomeçar, você refazer, você não deixar afetar alguns lados da sua vida é muito Não é legal uma isso. tarefa fácil. E nós permanecemos, eu e a Carla, É. nos negócios. Então, todos os novos negócios que nós nós temos, fomos né? empreender, né, sejam aqueles que nós já iniciamos e encerramos, nós estivemos Nós Sempre estivemos juntos. em todos. né? juntos. Sem nunca titubear, né? Não. E eu acho, assim, muito legal isso, porque, por exemplo, o rei, ele fica na frente e eu nunca me importei muito também com essa parte, assim, porque eu sou muito tranquila quanto a isso, e eu acho legal ele participar, eu acho legal ele estar na frente também, porque até mesmo ele, que é o nome da Tron, assim, eu sou a Isso sócia veio lá de dele, trás, foi construído ao foi longo do tempo, construído né? ao longo do tempo. Então, eu acho... e é lógico que toda separação, como qualquer uma, né? Você tem palpites, você tem coisas, né? Mas eu nunca me deixei levar para isso. E tem momentos, lógico. Mas, assim, é o que eu sempre falei para ele. Vai que eu tô aqui na retaguarda, eu tô aqui, eu aguento firme as coisas, E é né? importante, às vezes, também deixar registrado, porque às vezes as pessoas podem estar ouvindo e falar assim, poxa vida, quer dizer que o homem está à frente, a mulher está atrás do que ela falou na retaguarda. Cara, não é porque o para-choque do carro chega que quer dizer que o carro chegou. Existe um motor que às vezes está ali atrás que ele está fazendo movimentar aquele automóvel. Isso foi uma opção. Entendeu? Então, por exemplo, quando o avião começa a aparecer uma imagem do avião, você vê o quê? O bico do avião. Quer dizer que ali está a turbina? Não é isso. Então, é importante dizer isso porque não é porque a Carla esteve ali no embate, nas decisões presenciais, que ela não estava. Não quer dizer que a Carla estava atrás? Não. Sempre esteve Quando eu junto, estava né? ali, eu estava naquele momento como rei e sócio, mas também eu estava como porta-voz da Carla, já Sempre. algo que foi conversado. Conversado, a né? gente sempre combinou esse detalhe, né? Então, até assim, para as muitas pessoas, vezes- às vezes até os filhos pensam assim, poxa, meu pai e tal. É porque, igual ela falou, ela tem o estilo dela, Sim, mais reservado, mais né? reservado. Preserva mais, e eu vou para o front. É Isso, isso. e para mim tá tudo bem, é de comum acordo, né? Sempre Em nenhum foi. momento isso quer dizer que ela teve um papel mais ou menos relevante. Não. Inclusive as decisões até hoje são tomadas em conjunto, Para né? quem sempre esteve perto de vocês dois na decisão, que é o meu caso, e outros líderes que sempre tiveram, eu acho que isso sempre ficou muito claro. Acontece. Essa presença sua, que nunca foi uma decisão unilateral, sempre foi uma decisão em colegiado de vocês Sim, dois, sim. e sempre preservando muito a sua opinião para cada uma delas. Para mim sempre ficou muito claro. Tem uma coisa bacana também nisso aí. Pode acontecer sim de uma decisão ser minha. Mas eu encontrava o apoio dela. Desde que ela, Entendeu? Desde que Sim, ela Então, dissesse sim. o válido, né? Não. Não válido. Não. Não, ele Eu digo sabe. assim, às vezes eu tomava uma decisão sem falar com ela. E depois... Mas em função da gente conhecer muito bem um ao outro, Sinal de eu zap. sabia que aquela decisão Você podia tomar. eu poderia tomar, que eu ia ter o apoio dela. Sim, Né? sim, Entendeu? sempre. Então, porque às vezes o momento, Gelson, requer. Porque, por exemplo, Sim, urgência. é né? urgência. Então você tem que decidir isso agora. Agora. Então eu sabia, tipo assim, essa decisão. Eu entendi, e claro, a porque questão de muitas vezes lapso você de já falou segundos, isso né? pra mim. Ó, isso eu preciso ver com a Carla. Entendeu? Então é lapso de Isso. segundo. Então faz assim, pá, tá decidido. Mas é porque eu sabia que Sim. quando eu fosse falar com a Carla, minha sócia, Já eu estaria. sabia que Não eu teria iria problemas. ter poder de mostrar, convencer e ela confiar. Então, quer dizer, isso é aquele negócio. Não tem o jogador de futebol que às vezes um corte, toca Sabe a bola, onde o nem outro olha, vai já tá. toca a bola, Aham. sabe que o outro tá ali, pode contar que ele tá ali. Então, e Isso. não foi nenhum momento assim de desrespeito.
Não é Não, isso. Tá não, muito de claro, jeito nenhum. né? E isso é muito claro, né? E é muito tranquilo também como minha pessoa, né? Então, para mim é fantástico. Eu lido muito bem com essa parte, né? E eu acho que a Tron tem o nome do Haley, né? Sim. Assim, ele tá na frente e tá tudo bem. Eu acho Sim. isso Isso não fantástico. diminui nada. Nada, o valor, nada. Pelo o papel, contrário. a relevância, a importância. Ah, pelo contrário, as decisões. É lógico que, como qualquer sócio, né, de vez em quando a gente tem alguns. Isso é normal em qualquer relação. Né? Mente quem não fala isso. Né? Não, assim, eu já não vou falar É, isso, porque mente quem não fala. Qualquer É uma coisa que você achar relacionamento, que não tem um pais e relacionamento filhos, de uma treta. amigos no trabalho tem problema. de vez em quando eu tenho que puxar o rei, né? Rei, volta pra realidade. Ele natural. volta, porque senão não vai dar certo. Eu lembro Não. dessa frase da Carla, eu lembro, sabe, que eu lembro de um grande amigo que nós temos em comum. E nós três. Né? E ele foi conselheiro na nossa empresa por muitos anos. E foi o Elson. O Elson, eu ia falou, falar olha, dele Rei, também. você pode voar, mas de vez em quando eu vou te puxar aqui pro chão. A pipa. Então, a o pipa Elson vai teve ficar aqui. uma importância muito grande Muito na nossa grande, jornada. muito. Gosto muito do Elson. É uma pessoa assim, Eu vou falar ainda dele aqui hoje. hoje. Que bom. Eu não sabia, não. Eu vou falar legal. dele também. Mas, assim, é muito legal essa parte, sabe? Porque várias pessoas sempre me perguntam, né? Como que isso acontece, como é o relacionamento, até mesmo por continuar a empresa. Sim. Né? E eu acho isso muito válido continuar a empresa, porque não é uma separação. Se você tem uma sociedade aqui onde que várias pessoas dependem de você, entendeu? Várias famílias, né? Você tem uma trajetória da empresa. Aí você termina um casamento, você é sócio, você tem que romper aqui também. Eu não concordo com Exato. isso. Você está arriscando a pôr Sabe, tudo você em tá- risco. Colocar tudo em risco. Então, eu achei que a minha decisão na época foi muito, assim, pertinente. Conversei também com o Rei, tive apoio também, né, seu, do Dr. Mário. Eu nunca posso esquecer também de valorizar todos vocês, né? Lógico. Decisão sempre Mas sua, mas é engraçado sempre que- olhando pontos importantes, né? Como é que Pontos de são vista. as Sim. coisas, né? A Carla falando aqui agora, veio mais um insight. E agora? Igual deles agora. Que a Carla fala assim, muitas pessoas conversam comigo. Eu acho que é mais ou menos assim. Muitas pessoas são as amigas. Não é Certeza, só amigas, também, né? né? Então, Mas assim, é também. Né? Como é que você separa um casamento e continua sócia? Deve ter muito isso, concorda? Não, e só amigas não, tem amigos homens E também no- que no- foram atrás Perguntando isso. pra mim. Não acontece isso? Né? É difícil, não é fácil eu explicar isso. Então, e o quão difícil é, principalmente você, né, que você está nesse dia a dia comigo à frente, como é que é explicar criar uma empresa com seus concorrentes há 3 décadas? Como é que você consegue conviver com seus concorrentes? Concorrentes, Uma coisa é isso. separação. Outra coisa, como é que você consegue casar com seus concorrentes, que é o caso da OneFlow? Da Você OneFlow. entendeu? Você já percebeu isso, né? Sim. Então são Desafios. 2 insights interessantes. Como é que você consegue separar o casamento e continuar como sócia? E agora, como é que... Juntar. Cara, a Tron realmente ela ímpar. É é ímpar. um negócio muito estranho, né? É um ambiente legal, né? De se trabalhar, de se conviver, de você ver as experiências de cada um, de ver até mesmo Você os sabe uma coisa, cara? Eu acho que colaboradores. isso reforça o quão bom a Tron é de relação, Sim, de com relacionamento. certeza. Relacionamentos com os ex-sócios, ex-cônjuges Isso. e agora com os concorrentes. Os Com os concorrentes. concorrentes. Isso é muito legal. Né? É. Fantástico. Então, nós vamos fechando esse bloco. Falamos de muitos desafios legais aqui, muitas histórias interessantes. Revivemos elas e eu acho que conseguimos entender as situações difíceis de uma forma que talvez a gente nunca tenha visto com tanto detalhe. Sim, exatamente. São óticas diferentes em um momento, né, condensado que vai ser muito bom para quem está ouvindo. Eu tenho certeza. Porque eu estou surpreso, não com as coisas que estão sendo ditas, porque tudo eu vivi. Sim. Né? Mas da forma como está falando Um e como prisma as coisas vão se diferente, né? encaixando, não é mesmo? Sim, com certeza. Foi muito bom. A gente fecha mais um bloco por aqui. Estamos recomeçando aqui pelo bloco 3 para a gente falar de momentos marcantes. Então, eu queria saber de você, Carla,
você falar um pouquinho para a gente de momentos especiais, quais foram outros momentos, a gente já falou de muitos momentos legais, mas de outros momentos que foram marcantes, depois dessas fases que a gente passou, que outros momentos foram marcando a trajetória da empresa e que você acha que são importantes de você relatar. Vamos lá, né? Vamos lá falar um pouquinho agora da empresa, das decisões que nós fizemos, né? Dos momentos que, a partir de 2007, né, mais ou menos, nós tivemos a entrada do Jefferson, né, na empresa, para poder profissionalizar mais a gestão da empresa. Então, nós sempre tínhamos essa vontade, eu e o Reilly, de fazermos isso. Até mesmo que poderia chegar o momento do Reilly acontecer qualquer coisa com ele. E ele tinha várias ideias na cabeça, né? Também, Cabeça né? pequena. Cabecinha. Cabeça pequena. Então você imagina Outros a voos. Carla falando que eu tinha algumas coisas na cabeça, então pô, é muita ideia. É hein? muita Tinha ideia. muitas ideias, né? Todo dia ouvindo as ideias. Isso. Então, assim, a gente sabia como é que era, né? E que a empresa não podia só depender dele, né? Ela tinha que também passar para o lado profissionalizante, né? E nós tínhamos alguns sonhos, né? O primeiro, né? A gente já se conhecia, né? Você, o Jefferson, né? Então, o primeiro passo foi trazer o Jefferson para dentro da empresa, né? Para ele organizar, até começar do organograma mesmo da empresa, né? Dividir lá os quadrinhos Toda uma bonitinho, reestruturação. né? Foi toda uma reestruturação que teve na empresa. Então, isso foi o começo dessa gestão. E nós passamos a procurar e o nosso sonho também era juntar você com o Gelson. E como trazer o Gelson, né? Então, assim, o Gelson participava de outra empresa totalmente diferente do nosso ramo, né? Então, assim, não tinha, apesar de mexer com a parte também de tecnologia, né? Mas você... A origem dele. A origem do a Gelson origem do tecnologia. Gelson é tecnologia, mas trabalhava em outro ramo, né? E o sonho também era trazer a vocês dois dentro da empresa. Que engraçado. Né? Muito bacana. Tinha... Nossa, mas muito engraçado. Sabe por quê? Eu tô tendo, assim, algumas recordações. Recordar é viver aí. Porque, por exemplo, quando a Carla fala assim, nós fomos dar um salto do anúncio do jornal, cara, como é que você vai anunciar se não tem dinheiro para pagar a arte? Sim. Aí você vai sair do setor oeste, vai para o setor marista, mais do que o dobro o espaço, né? Como é que você vai? Cara, você é maluco? E você também era uma situação, porque eu sempre tive desejo de ter o Gelson conosco. Isso. Né? Mas também para nós, né, não cabia no nosso orçamento. Então, foi mais um grande salto que nós demos. Foi eu um pensando que grande agora salto. mais ou menos aconteceu isso. Foi um salto enorme, né? Que Mas nós a gente já tivemos. convivia. A gente já convivia, éramos vizinhos, igual você falou A aquela gente hora, já- que ele ficou com ciúme, que nós não citamos ele como vizinho, Mas é porque né? ele é prematuro. Então vamos agora A gente citar falava Era vizinho. sobre o meio empresarial direto, né? Porque E- a área, a origem era tecnologia, de vocês era tecnologia, a gente sempre trocava ideias, sempre falava sobre o mercado, sempre falava alguma coisa, muito bacana como as coisas elas vão acontecendo todas no momento certo, né? Sim, Muito e legal. tinha que ter um momento, né? Que nós sabíamos que precisávamos, né? Ter o momento certo para te convidar também a fazer parte, né? Junto conosco. Então, foi tudo assim. É mais um desafio. Mais um desafio, que é outro desafio, né? Que era trazer o Gelson. Primeiro foi o Jefferson e depois o Gelson, né? Então, assim, eram as decisões que nós tomávamos em conjunto, né? Eu e o Reilly conversávamos e chegávamos sempre num acordo, né? Então, era essa. E foi quando você entrou, né? 2009? 2009. Isso, 2009 pra 2009 2010. você entrou, 2009 para 2010, isso mesmo. Muito bom. E foi quando o Reilly também tinha já outras coisas, né, para fazer, outras intenções. Até mesmo entrou para o governo, né, foi fazer parte do secretário, Isso. né? Nessa decisão, Gelson, quando nós decidimos se nós vamos profissionalizar a gestão da empresa, era mais ou menos assim como a Carla falou. Era para que a gente pudesse perenizar, né, fazer com que a empresa pudesse caminhar por
longos e longos anos, atravessando décadas, gerações, sem a necessidade da figura, da presença física do rei ali, né? E naquele momento nós teríamos profissionais que estariam encarregados de fazer a gestão dos negócios e eu poderia me afastar um pouco, ficando mais na parte estratégica e de relacionamento institucional, né, para que nós pudéssemos potencializar os negócios. Dentre esses, participar de entidades, fundar entidades, buscar novos negócios, participar do governo, né? exatamente. Porque de fato tudo aconteceu. Sim, né? exatamente. E tudo isso aconteceu. Sim, então, até o organograma era engraçadinho, né? Tinha 2 superintendentes, né? Exatamente. Jefferson e Gelson. Exatamente. Era bonitinho lá. Então, assim, foi tudo isso. Então, esse foi um momento bem marcante para nós, né? Foi esse momento de poder separar a gestão que seria familiar, né, uma gestão mais assim, e passar para uma gestão profissionalizante com 2 profissionais fantásticos, né, Jefferson e Gelson. Eu estou colocando assim a ordem de entrada. Isso aí. É de quem entrou primeiro para depois. Jefferson é tão importante que continua. Que continua conosco, né, no planejamento estratégico, que também é outro assunto, né, que nós vamos falar. E nisso, o Jefferson saiu em 2010, 11, né, mais ou menos, se não me engano. Assim, datas, o Reilly é melhor do que eu, tá, gente? Mas tá certinho, mais ou menos isso mesmo, 2011. O Reilly tem a cabeça ali que ele guarda as datas melhor. A cabeça dele é maior. Pentabyte. E aí foi quando passou para gestão, você como CEO, né? Você como a figura principal, que até hoje está conosco, né? E eu espero que continue por muito tempo ainda, junto conosco, né? Então, foi esse um dos momentos mais marcantes que eu acho, assim, foram vários, né? Mas englobando, né? Mas é bacana dar reviver essa trajetória, né? Muito bacana isso. E lá se vão 15 anos. 15 Exatamente. anos, né? Que legal. Lá se vão 15 anos. 15 anos, né? E daí, né, assim, com as coisas acontecendo, né, o rei também, nós resolvemos montar o conselho, né, ter a participação do conselho. Um marco importante. Que foi um marco muito importante, né, que são as reuniões mensais. Mais um avanço na profissionalização. Instituímos o conselho, né, da empresa. Administrativo. E o legal é que nós tivemos várias participações, né, de pessoas, né, de profissionais fora da empresa participando conosco, né? Então, assim, foi um aprendizado também, assim, para mim, porque fora do mercado, né? Então, eu via as opiniões, escutava as opiniões, né, deles, e eu acho que foi muito importante, né? O Alan, o Elson, o Alan Pires, Elson Carrijo, o Dobson, né? Todos eles participando e ensinando. Dobson não precisa nem falar que é Ferreira Borges. Só Dobson já é suficiente. Só Dobson é um nome diferente. Tá bom. Só Dobson já tá bom. Todos eles tiveram fases importantes, né? Quer dizer, não foi meia hora que cada um passou lá. Não. Cada um teve um prazo longo, né? Fazendo parte do conselho. Sim. E com contribuições muito relevantes, né? O Alan, um profissional que a gente não precisa nem discutir. O Elson sempre foi um craque na parte muito de com back-office, ele. né? Um craque. E o Dobson na parte de planejamento, quer dizer, foram somas de experiências fundamentais, visões diferentes, na construção da nossa empresa. Isso é muito importante. E eles tinham, né, é engraçado que todos 3 têm visões bem diferentes, né? Assim, cada um tem um jeito de falar, um jeito de também abordar os assuntos, e a gente aprende muito com eles, né? Fantástico. Então, assim, eu achei essa experiência com esses profissionais, para mim, né? Foi muito boa, foi muito relevante. Foram muito importantes. E elas foram muito importantes para mim também, para minha volta ao mercado, né? Para eu poder participar também, né? Ter informações e ter segurança, né?
Sim, então foi muito bom mesmo. E agora, né, assim, nós temos as reuniões mensais e o legal foi que agora cada responsável da sua área faz a sua apresentação. Sim. E eu acho que isso também foi muito bom, evoluímos bastante nesse sentido. Mais enriquecedor ainda. Mais enriquecedor ainda, você acaba também dando oportunidade para que as pessoas que trabalham conosco tenham essa experiência junto ao conselho, essa maturidade, exatamente. E passar pelo crivo do Haley, né? Nada. Sim, tinha que pular essa parte. Não, nem... né, Gels? Como que todos seria eles vão ganhando espaço, né? Nós temos que falar também, né, nas nossas reuniões. Então, assim, todos eles foram ganhando espaço e eu achei isso muito gratificante. E ver todos eles evoluindo, né? Ter a Miss Lene também participando do nosso conselho também é muito bom. É isso aí. Então, cada um vai tendo a sua participação, eles vão também ganhando firmeza para opinar e trazer situações para vocês como sócio, para mim como CEO da empresa. E aí a gente não vai concentrando, né, as coisas. Então, a partir do momento que a gente tomou essa decisão, além de trazer os conselheiros externos, também dividir as apresentações para que cada profissional em seu negócio comece a fazer a apresentação, eles começam também a aumentar a responsabilidade, se preocupar um pouco mais em capacitar. A empresa tem ajudado muitos deles, vocês optaram por a gente investir, né, nesses profissionais também para que eles ganhem mais experiência. Eu acho que tem sido realmente momentos marcantes. Isso, são momentos bem marcantes, né? E um momento marcante também, né, é o nosso planejamento, o nosso planejamento estratégico agora, com o Jefferson, né, o Israel, né? O Jefferson e o Israel, né? E assim, a Ninho tem feito um trabalho fantástico. E foi assim, a experiência que nós tivemos agora nessas semanas, né? Que nós tivemos o planejamento estratégico, os 2 meses aí, né? Foi muito bom. Como que o mundo, né, tá vivendo, como que tá indo a tecnologia, os avanços, né? E quantas oportunidades nós temos de crescer também, né? Então, eu achei muito bom participar do planejamento estratégico, né? De 2026 até 2030, né? Estamos aí, né? Fazendo, né? Dando uma nova cara para a empresa. A cada 5 anos nós fazemos esse trabalho de planejamento estratégico, só que dessa vez foi bem mais profundo, né, Gelson? Sim, foi. E já dando spoiler, né? Daqui uns dias nós teremos novidades, vamos comunicar isso para toda a empresa. Nada daqui 2 semanas. 2 semanas. Não é? 2 semanas. Então, um trabalho que com certeza todo mundo saiu muito melhor do que entrou. A gente teve muito feedback, né, das lideranças, até porque nós envolvemos não só a liderança imediata, não só de primeiro nível, mas de segundo nível também. E isso fortaleceu. A gente percebeu que dentro da empresa a vontade, o comprometimento mudou. Sim. Em função disso. Mudou muito e eu vejo as pessoas... O fato das pessoas terem sido chamados à responsabilidade de participarem, de ajudarem nessa decisão, nessa construção. E é uma sintonia até, porque nem todo mundo tem esse privilégio sempre de participar de um planejamento nesse nível. E quando, né, nós juntos decidimos por convidar todos, eu acho que foi um baita de um exercício que a gente fez, porque aumentou o comprometimento de todos. E é tão bom, né, ver, por exemplo, o Pedro toda hora postando, né, as coisas, colocando no nosso grupo, todos os participantes, né, eles toda hora postam, a gente tem várias novidades todos os dias para ler, todos os dias participando de coisas diferentes. Todo mundo, né? Motivar, então, assim, é muito fantástico isso. Eu gostei demais de fazer parte desse planejamento também. Beleza, então estamos chegando no fim desse terceiro bloco, falando de momentos marcantes, e já a gente parte para o fechamento aí para ver o que mais tem de coisa bacana para a gente poder falar. Fechamos por aqui. Estamos dando início a mais um bloco, né, um bloco importante aqui onde a gente vai falar um pouquinho de expectativa de futuro. Então, vamos trazer a nossa convidada para falar um pouquinho de futuro. Exatamente. Então, assim, nessa nossa jornada, como a Carla falou, que a gente não dá passo, a gente dá saltos, né? Faz parte da nossa trajetória alguns investimentos, né?
Sim. Desde o princípio, seja investimento na melhoria de processos, na profissionalização da gestão, né, da implantação de novos processos, né, da construção de outros projetos. Então, isso é muito presente na história da nossa empresa, né? Essa parte dos investimentos. Tanto na parte de infra, na parte de tecnologia, quanto na parte de pessoas também. Sim. Né? Então, sempre foi uma grande preocupação nossa fazer esse tipo de investimento. E como é que você vê e como você viu, né, na prática esses investimentos e a transformação as transformações pelas quais nós passamos? Nossa, foram bastante, né? Muitas. Foram muitas, né? Bom, a trajetória da Tron é marcada, né, pela coragem de inovar, né? Sim. Então, nós sempre inovamos, nós sempre buscamos fazer o diferente, né? Erramos várias vezes, porque não Mas como tem diz o jeito, professor né? Marins, só erra quem faz. Só erra quem faz. E precisamos, que nós aprendemos Sim. com os nossos As erros. pessoas né? às vezes só contam os acertos. Né? Ah, não, nós temos erros, nós né? contamos os Olha, nossos erros. existe uma cultura, isso eu não sei se ela está tão presente, mas tempos atrás eles valorizavam muito lá no Vale do Silício as pessoas que quebraram, Contar que histórias, fracassaram. contar histórias de Porque o fracasso. cara que fracassou, ele foi lá no fundo do poço. Sim. Então ele sabe sim. como é que é lá no fundo do poço. Se é frio, Sim. se é escuro, se tem água, se não tem. Sim. Né? E ele conseguiu sair. Então é um cara que foi lá e voltou. Tem valor. Então, Muito essa bom. é uma experiência. E assim, na vida, a gente mais erra do que Do que acerta. Né? acerta. Eu já falei sobre isso, até no futebol. Com certeza. Um grande, vamos pegar um Pelé da vida, um Maradona, um Messi, né, um Zico. Ah, não. Esses caras, eles mais chutaram bola pra fora do que fazer gol. Quantos pênaltis erraram, né? Você exatamente. lembra da Copa de Então, 82? Poucas pessoas vão lembrar, exatamente. né? Então é complicado. Tudo bem, né? Vamos embora. Então, assim, nós tivemos alguns erros, né? Algumas dificuldades. E eu acho importante que nós aprendemos com isso. No entanto, hoje nós estamos mais, assim... Maduros. Sabemos a hora de parar, a hora de ir, a hora de recuar um pouquinho, a hora que a gente avança. Então, eu acho que isso foi muito bom. E nós realmente fomos no fundo do poço, né? Algumas vezes com as empresas, alguns investimentos, iniciativas que nós fizemos, alguns projetos, né, que nós tivemos que interromper algumas vezes, até com alguma discussão, alguma coisa, né, porque se não interrompesse, poderia trazer outros tipos de problema. Então, eu acho que isso foi muito bom para o nosso crescimento, sabe? E nós somos persistentes, né? Que a gente continua tentando, né? E eu acho muito legal o trabalho que a gente faz com a ACE, né? Que é investir em startups, né? A ACE tem um trabalho muito legal, né? De pegar startups no início e avançar com elas. E nós fazemos parte de investimentos, desde né? O comecinho. Desde o comecinho da ACE, nós estamos juntos. Nós temos Sim, nós lá... trouxemos, fundamos, participamos ativamente até hoje. Até hoje participamos. E é o legal que não são só startups de tecnologia, né? Tem startups de saúde. Assim, eu falo assim, não é só variável. da área de TI, né? Ela tem algumas variáveis, né? E eu acho isso muito legal. Então, eu acho essa jornada da gente ajudar, da gente construir e ir, eu acho muito legal isso, sabe? Então, eu acho esse aprendizado com a ACE fantástico, né? Hoje nós temos também a Pontua, né? Investimos com a Pontua, né? Que tem o ponto eletrônico, né? E que está muito bem agora, né? Junto com a Kivo, nós estamos indo, né, e avançando cada vez mais com a Pontua. Está completando daqui a pouco 3 anos, né, Angélica? 3 anos, agora em julho né? completa 3 anos. Passa voando. Passou depressa. Sim, Parece exatamente. que começou ontem. Dia 27 de julho nós estamos completando 3 anos. Isso aí. Temos também um investimento com a CEIA, né, a UFG, o projeto IA, né, com a UFG, a CEIA, grande né, orgulho nosso. com o Celso Camilo, que é um orgulho mesmo, sabe? Eu acho muito legal esse projeto também de desenvolver a IA, né, de ter
sendo que é o primeiro curso de IA no Brasil, né? Sim. Que é esse Aproveitando do... para poder dar ênfase nesse assunto, quer dizer, quando nós decidimos juntos, né, de falar vamos pegar essa iniciativa e trazer para cá, é que a gente optou por não brincar de fazer isso, né? Sim. Nós contratamos um projeto que tem começo, meio e fim. Sim. É claro que quando você busca um projeto como esse no Centro de Excelência de Inteligência Artificial, é um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente começa e a pesquisa e o desenvolvimento tem nuances que podem nos levar a várias direções, mas é um trabalho sério com 7 pesquisadores, então isso que você está trazendo é realmente um projeto de relevância, né? Não só para a nossa empresa, mas para o segmento, né? Para o segmento de tecnologia do Estado de Goiás, para o segmento do Brasil, das empresas de tecnologia, então realmente é uma iniciativa muito legal. Mais uma vez um grande um grande salto. Mais uma vez. São os saltos que, né, Sim, a gente tem, que a gente não pode dar muito, só um muito passo, bem né? lembrado Os nossos que são saltos. essa iniciativa é fundamental. E também um projeto que nós temos que é muito bom é o OneFlow, né? Que é 100% na web, né? E juntamente com os nossos concorrentes, né? Os nossos maiores concorrentes, nós juntamos, né? Casamento com os concorrentes. Com os concorrentes. Exatamente. E fizemos, né? Que a Fortes, a SI, a OMI, né? A Tron, né? Com eles, a Arquivo, né? Então, assim, juntamos e fizemos, assim, montamos a OneFlow, né? Que é um projeto muito bacana, que são sistemas contábeis 100% web. É uma empresa que até os outros concorrentes, né? Que não fazem ficam parte surpresos em saber e entender como é que funciona uma empresa onde os sócios são concorrentes. Onde os sócios são concorrentes. E nós estamos aí com a OneFlow, nós estamos aí completamos recentemente 6 anos, né? 6 anos. Um ano de muitas expectativas, onde muitas coisas que nós havíamos projetado chegam todas ao fim. Então a gente completa o projeto. Um projeto que vem crescendo mês a mês em volumes muito relevantes. Então, mais uma vez, né, a Tron, né, vocês como sócios sendo inovadores e arriscando, né, arriscando dentro de um certo conforto, com informações na mão, sempre com base para poder tomar decisões. Então, realmente, eu acho que você fez uma síntese muito bacana aí de grandes projetos que traçam a expectativa de futuro da nossa empresa. Sim. É importante. O que a Carla trouxe também, né, ela falou que algumas iniciativas nós tivemos, né? Sim. Que nós optamos por descontinuar, de encerrar. Né? Nós percebemos que aquilo ali poderia sangrar, né, o corpo principal, que é a empresa, a Tron. Então nós optamos por, às vezes, não continuar. E isso é normal, isso é natural em qualquer empresa. É lógico que precisa também ter essa energia, essa ousadia, essa vontade de fazer acontecer. Isso é normal. Exatamente. Entender que aquele momento não dá mais, então vamos interromper, que chegou o momento, já não dá mais. Acontece. Faz parte. Né? Eu tento mostrar isso muito para as pessoas. Olha, é importante você tentar. O que não dá é depois você lamentar por não ter tentado. Isso. Sabe? E assim, eu acho que isso tudo, né, também incentiva os nossos colaboradores também, né, em todas essas fases da Tron. Porque a Tron sempre visa o futuro, sempre visa inovar, sempre visa crescer, né? E eu acho que também incentiva todos os colaboradores a fazer isso, crescer, né, ser um campeão na sua área. Exatamente. Desenvolvimento pessoal profissional. Isso aí. Acho que todos têm se sentido motivados a pensar, principalmente nesses últimos meses, quando a gente tem, no planejamento a gente falou sobre isso, a gente tem sentido essa sinergia rodando a nossa empresa para que todo mundo possa buscar alternativas novas. E inovar não significa sempre inventar nada, né? Não. Significa, às vezes, reconstruir, melhorar processos, melhorar as situações que você tem, e a gente está sentindo isso muito, né? Eu tenho sentido muito isso no dia a dia. Você está mais em contato direto com as pessoas, você tem dito que essa energia está muito positiva. Essa energia está bem legal mesmo. Tenho sentido isso quando nós falamos no bastidor, outro projeto que a gente está trabalhando aqui. Então, essa semana também a gente tem novidades. Então, são muitas coisas que todo dia tem trazido esse incentivo para todos.
Sim. É ótimo, esse o ambiente fica diferente. É. Né? Fica bem muito diferente, né? Muito bom. Beleza, Com então certeza. acho que estamos chegando ao fim de mais um episódio incrível. Carla, queria te agradecer muito pela tua presença hoje aqui para enriquecer ainda mais, contar lá do comecinho como é que as coisas foram, todo o apoio que você trouxe, sempre nessa sociedade com ele, sempre apoiando nas decisões, como você mesmo disse, apoiando diretamente nas decisões, de outra forma apoiando para que ele tomasse as decisões. E isso faz com que a gente chegue hoje mais fortalecido nesse final desses 33 anos. Então, obrigado. Obrigado pela tua presença aqui, trazendo esse conhecimento para a gente. Muito obrigada também pelo convite, por poder participar, né, por poder vir aqui e contar um pouquinho da história da Tron, que muitas vezes as pessoas não sabem, né, desde o comecinho. Então, foi muito bom poder participar aqui hoje, comemorando os 33 anos da Tron Informática. É bacana ver, né, sob outra ótica, né? Sim. Então, é importante para que as Sim. pessoas possam entender, porque às vezes fica um ponto de interrogação na cabeça das pessoas. Sim, sim. Então foi uma grande oportunidade, Da até Carla mesmo para que eu trazendo. pudesse, inclusive, decifrar algumas coisas em relação aos saltos, a essa questão dos desafios, né? Isso é bacana, os momentos de recomeçar. Isso. É isso aí. Então, chegamos ao fim de mais um episódio. Então, para vocês que nos seguem nas nossas redes sociais, curtam, comentem, compartilhem, convidem as pessoas para conhecer esses momentos inspiradores que fazem da Tron essa empresa maravilhosa de 33 anos. Então, hoje, mais um dia em que a gente termina em alta aqui, conhecendo um pouco mais de tudo aquilo que permeia, né, todos os dias da nossa empresa. Obrigado a vocês e até breve.